Olá, tudo bem? Sou Nildo Nunes, contador da NN Consult. Antes de tudo, se inscreva aí no canal, no Instagram e no YouTube, que eu estou gravando também. Não está ao vivo no YouTube, mas vou subir ele também na rede social, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre o imposto de renda, opções binárias, tá? Você que é trader esportivo, essa live aqui é para você que está no YouTube, você vai ver depois, né? Porque o meu canal ainda ele não está liberado para subir ao vivo, tá? Então se inscreva aí no canal, ative o sininho, clique e compartilhe. No Instagram você compartilha aí para que as pessoas possam assistir, tá? Eu só vou abrir aqui o passo a passo, que eu acabei esquecendo de abrir. Então, já tem 7 pessoas aí, eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês quiserem colocar pergunta, eu vou só ler algumas coisas aqui e o que for relevante eu já vou respondendo para vocês aí conforme a live, tá? Bom, eu sou contador desde 2009, eu mexo com imposto de renda e ano passado, quer dizer, esse ano, um cliente entrou em contato comigo falando sobre opções binárias. Eu já conhecia a Equioptio, né, corretora, mas nunca tinha pensado na questão de declarar imposto de renda. E as pessoas começaram a perguntar, a questionar, e o Luan Kilses entrou em contato comigo. Eu seguia ele um dia pediu, eu preciso de um auxílio de um contador. E aí eu entrei em contato com ele, a gente começou a conversar, e ele me questionou de algumas coisas que eu também, na época, não tinha muito conhecimento. Busquei, levantei, e aí a gente gravou uma live falando sobre imposto de renda. E muitas das pessoas que estão no meu canal vieram através do vídeo no YouTube dele, e esclarecendo as dúvidas, né, as questões sobre imposto de renda. Eu estou esperando um pouquinho porque as pessoas estão entrando, para que eu possa atingir um maior número de pessoas aí e poder ajudar, tá? Só estou abrindo aqui o passo a passo que eu criei. Ele tem umas informações importantes que não tem como você decorar de cabeça, né? Algumas leis. Depois no final eu falo para vocês como faz para vocês adquirirem, mas o intuito mesmo do vídeo é mais educacional, não é nem questão de vender, né? Porque senão as pessoas pensam, você só fala do seu passo a passo, tudo. Mas é que, primeiro que ele é ímpar, né? E não tem no mercado, você pode procurar aí. Tem muito contador que também não tem conhecimento sobre isso. Eu pesquisei a fundo. Nem a Receita Federal tem como responder sobre as opções binárias, né? Porque é uma coisa nova, apesar que já tem muita gente passado, retrasado, utilizando, mas são coisas novas e não existe nem lei, né? Então, para você começar a entender, não existe lei para opções binárias. Então eu vou contar um pouquinho da historinha aqui, né? E depois eu respondo assim que possível as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. Boa noite, eu investi em uma empresa de placas de energia e tal. Eu recebo mensal do retorno investido todo mês. Comecei em outubro do ano passado. Eu já preciso declarar? Então, vai depender do valor que você investiu e quando você investiu esse valor. Foi em outubro. Se você já começou a ter lucro sobre isso, que a live hoje é específica para imposto de renda, opções binárias, né? A gente vai falar sobre dinheiro que vai para fora, dinheiro que volta. Eu não sei se o seu caso é esse, se você investiu esse dinheiro no exterior, tá? Mas qualquer valor investido fora do Brasil, você tem, quando ele é repatriado, você tem que declarar, tá? Então eu vou falar um pouco aqui sobre imposto de renda. Qualquer coisa,
Você que estava com dúvida, você me chama no WhatsApp, tá bom? Me chama no WhatsApp ou na direct aqui do Instagram que eu te respondo, tá bom? Eu tô com dúvida como emitir na Receita. Eu já vou explicar para vocês aqui um pouco. Eu vou contar um pouquinho da história, porque eu criei o passo a passo. Bom, né, já me apresentei, né? Sou o Nildo Nunes, contador da empresa NN Consult, empresa voltada para prestação de serviços para pessoa física, microempreendedor individual e microempresa. Neste ano de 2020, o cliente entrou em contato pedindo para auxiliar na declaração de imposto de renda, que tinha caído na malha fina fiscal, né? Então a gente foi levantar os motivos e a gente observou que tinha algumas aplicações financeiras em moeda estrangeira que ele não tinha declarado. E aí eu busquei, né, ter essas informações, né? Como eu conhecia, né, como eu falei através do Luan, foi bem na mesma época que o Luan entrou em contato comigo, então juntou as duas informações e para eu poder ajudar tanto o meu cliente, tanto a questão que o Luan precisava colocar lá no canal dele. E aí eu vendo que no YouTube tinha muitas coisas, muita gente falando, você gera o imposto através do Carnê-Leão, você só declara anualmente, cada um falava uma coisa, e eu pesquisei a fundo isso mesmo, lei a lei, busquei todas as informações possíveis para poder ajudar as pessoas, né, referente a opções binárias, tá? Deixa eu ver aqui. E aí eu criei esse passo a passo, mas eu não vou falar dele, só vou falar dos pontos principais, tá? Todo mundo sabe que é opções binárias, né? Opções binárias são operações baseadas na subida e na descida dos preços dentro de um período determinado de tempo, né? Então, é o famoso day trade, né? Você faz um day trade, são operações estrangeiras em pares de moedas de índice da bolsa de commodities, né? Então ela pode ir para cima, para baixo, né? E você tem as operações binárias, né? Tem a questão do day trade, né? Eu não vou entrar na questão, né? Mas é praticamente isso que eu falei, né? Você compra e vende no mesmo dia uma ação. E aí eu falo sobre a regulamentação, tá? Então as pessoas perguntam assim para mim, Nildo, operações binárias é permitida no Brasil? Sim, é permitida, mas não existe hoje uma lei que regulamente esse tipo de aplicação. Nem corretoras aqui no Brasil são permitidas a liberarem esse day trader, essa compra e venda de moedas, né, pares de moedas no Brasil. O que é permitido, né, que a lei fala é sobre o Forex, né, que também tem na Equioption ou em qualquer corretora. E a regra ela fala que as pessoas físicas e jurídicas podem comprar e vender moeda estrangeira ou realizar transferências internacionais de qualquer natureza sem limitação de valor, observada a legalidade da transação, tendo base fundamentação econômica e responsabilidades definidas e respectiva da documentação. Ou seja, é permitido você fazer isso, você pode operar aqui no Brasil, né? Você pode mandar dinheiro para fora. E uma coisa que é importante é o seguinte: inclui-se nesse artigo, né, onde está no meu passo a passo, as compras e vendas de moeda estrangeira, das pessoas físicas e jurídicas domiciliadas com sede no país ou não, né, com base com o banco autorizado a operar no mercado de câmbio para fins de constituição, disponibilidade do exterior e do seu retorno. Ou seja, o Banco Central ele permite que você mande o dinheiro lá para a Equioption, lá na Equioption é transformado em dólar, a Equioption recebe o dólar, ela coloca na sua conta, existem as duas opções de você operar em reais ou em dólar, tá? A questão de apuração é parecida, tá? Só alguns campos, né, nesse programa da Receita Federal, que eu vou falar mais para frente, você coloca algumas informações e sim não, mas elas são bem parecidas. Se for só dólar, não tem necessidade de você colocar, né? Então, isso eu falo mais para frente lá na apuração, tá? Então, é permitido você fazer, né, esse mercado de câmbio, então não tem essa preocupação. Começa o seguinte: como que você
vai apurar esses... como que você vai apurar esse lucro, né? Porque você manda o dinheiro para fora e volta 200, 300% a mais. E a lei não fica muito clara na questão de opções binárias. Para quem opera opções, moedas, como que é o nome das moedas? Bitcoin, né? O Bitcoin já tem uma lei específica, porque foi uma coisa que o mercado quis controlar, né? Começou a crescer, muita gente comprando Bitcoin. Poderia ser a moeda que ia substituir, né? Seria a moeda virtual que ia substituir a moeda de papel, né? Mas só que, né, tá aí nessa transação, né? Foram criadas várias moedas, criptomoedas, né? E aí o governo brasileiro, a Receita Federal, para justificar isso, ela criou uma lei falando que para que você justifique essa compra e venda lá fora, né, ou até aqui dentro do Brasil, você tem que utilizar uma corretora, tem uma série de regras e tem um limite de isenção aí de R$ 35 mil, tá? Mas para opções binárias, não tem nada específico falando, né? Ela é considerada uma aplicação financeira e é day trader, né? Se a gente for fazer analogia com a lei brasileira, né, das operações day trade aqui, o day trade brasileiro você paga independente, né? Tem a questão do prejuízo e do lucro, mas você paga, você é tributado em cima do seu lucro, direto, não tem isenção nenhuma. Você tem isenção na questão de B3, compras e vendas de ações a partir de 20 mil, mas para operações day trader de opções binárias não existe uma lei específica que você possa utilizar essa isenção. Por não existir isso, você não pode utilizar, porque não tem nada falando, não, agora opções binárias é considerada aplicações financeiras, só que ela é uma, se você fizer analogia para day trader, ela não poderia utilizar os 35 mil, entendeu? Então, como não existe nada claro, no nosso meio aqui da contabilidade, a gente fala o seguinte, na dúvida retém, né? Na dúvida você paga o imposto, que é melhor você pagar do que você tributar. Ah, Nildo, mas eu vou pagar 15% em cima de 20 mil, 30 mil, 40 mil. Você tem que pensar o seguinte, tem brasileiro que não ganha nem R$ 1.000 por mês, você está ganhando 20 mil. Entendeu? E você está contribuindo. Ah, mas a questão de corrupção, o governo rouba, não se importa com isso. Faça a sua parte. Entendeu? Não pense. Agora falando assim, entre eu e você aqui, é triste você pagar imposto? Claro que é. 15% de 30, 40, 50 mil é muito dinheiro. E, infelizmente a gente não tem o retorno disso da política. Então é por isso que nós temos que, né, correr atrás, buscar um ótimo governante para que as coisas possam fazer efeito, né? As coisas possam acontecer, então o poder está na mão do povo para escolher. Infelizmente o povo acaba ficando iludido aí com os governantes e escolhendo o governo errado. Mas o foco da nossa live não é essa, tá? O foco é falar sobre opções binárias e sobre como que você paga isso, tá? Então, vendo isso, Pera aí, gente, só um minutinho. O que foi? Eu sei, eu vou responder só depois. As perguntas, tá, pessoal? Se eu não responder aqui na live as suas dúvidas, que com certeza eu vou responder, você deixa na direct ou nos comentários, tá? Vamos lá. Eu vou falar o padrão hoje para você declarar imposto de renda e falar um pouco dos detalhes para opções binárias, tá? Então, assim, Nildo, e os 28.559,70, que todo mundo fala, né? Ah, eu não posso, porque tem trader, né, para abrir aspas aqui, que não ganha isso ainda, né? Começou agora, investiu 2, 3 mil reais, agora que tá sacando 500, 400, 300 reais. Mas assim, por não ter questão de isenção, a sua isenção é o limite do que você investiu. Ou seja, se você mandou R$ 1.000 e repatriou, trouxe de volta o seu lucro aqui para o Brasil, R$ 2.000, você vai pagar o lucro em cima de R$ 1.000. Você vai tributar os 15%, porque os seus R$ 1.000 já era seu. Não precisa tributar novamente. Então você só paga em cima do lucro, tá? Vamos lá. Então, assim, e os R$ 28.500? Os R$ 28.559,70, né, se você não atingiu, é para operações tributáveis sujeitos a pessoa física
ou a pessoa jurídica. Você faz uma operação cambial, você faz uma aplicação financeira fora do Brasil, em moeda estrangeira. Então não há o que se falar de utilizar essa isenção porque não cabe, porque esse valor é para movimentações nacionais de recebimento de pessoa física e de pessoa jurídica, ok? E se você for ver a lei do imposto de renda, você vai ver que se você obteve em qualquer mês ganho de capital em alienação é venda, né, de bens ou direitos, sujeita à incidência de impostos, ou realizou operações de bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, você é obrigado a declarar, independente de limite. Aqui não fala de limite, tá? Então, como, né, eu expliquei sobre a lei, que não existe algo específico para operações binárias, nós temos que tributar o imposto, tá? Vamos lá. E aí tem algumas outras regras. Se você recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil, se você ultrapassou o valor de 28.559,70, porque tem muitos traders que têm emprego CLT, tá? E você vai ter que declarar o seu emprego CLT mais os seus ganhos com a corretora, tá? Você vai ter que lançar isso no seu imposto de renda. A partir do momento que você começou a sacar. Nildo, eu não saquei todo. Em que momento eu começo a gerar e a declarar essa informação para a Receita Federal? Então vamos deixar bem claro em o que é declarar e quando gerar o imposto. Você gera o imposto a partir do momento em que você repatria o valor. Ah, Nildo, eu utilizo moeda, conta... Como que é que a pessoa fala? Conta virtual? Se eu tiver errado. A Neteller, né? Ah, eu utilizo a Neteller e eu saco da corretora, depois eu vendo, faço outras coisas. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos falar sobre padrão, que é certo. Se você está aumentando o seu patrimônio, você está comprando bens, tá? Você tem que declarar. Se o dinheiro estiver na corretora, você vai lançar em bens e direitos, né? Se virou o ano, e o saldo da sua corretora lá. Se você sacou o dinheiro para uma conta digital, virtual, se eu tiver errado, vocês me corrigem aí na live. Vocês têm que declarar o imposto. Ah, Nildo, mas você disse que o fato gerador do imposto é quando você repatria o dinheiro aqui no Brasil. Correto, isso é o que está na lei. Só que o que acontece é o seguinte, o Banco Central do estrangeiro passa as informações para o Banco Central brasileiro. Então, ou seja, a Receita Federal já tem as informações das suas transações, tá? O imposto você paga mensal, tá? O imposto sobre opções binárias, tá? Você paga mensal, você vai gerar através do programa chamado GCAP, Ganho de Capital em Moeda Estrangeira. Com ele você vai preencher passo a passo, campo a campo, as informações. Lá você vai colocar o valor que você adquiriu, né, que você mandou para fora. Houve a transação do dólar, saiu em reais, virou dólar. Para a corretora, entrou lá na corretora em dólar, só que você opera em reais, tá? Você vai operar em reais, teve o seu lucro, ela vai transformar os seus reais em dólar, vai mandar para a Receita Federal, para o Banco Central vai mandar para o seu banco, ok? Ou para sua conta virtual, né? Que acontece? Essas transações, tanto o Banco Central estrangeiro quanto o Banco Central brasileiro, ele lá tem essas informações. Como são muita gente, dependendo dos valores, às vezes não chama atenção, às vezes chama atenção. Tem gente que... questão de fiscalização, né? Até hoje a Receita, são 2 anos que eu opero, nunca caí na malha fina, nunca meu CPF não foi bloqueado, nunca aconteceu nada. Então eu vou falar para vocês o seguinte. Quais são os benefícios e quais são... Quais são os benefícios e o que pode prejudicar você, tá? Então eu vou falar pelos benefícios. Se você efetua sua declaração, né, se você gera o GCAP, né, que eu estava falando, mensalmente, depois importa essas informações para a sua declaração do imposto de renda e entrega, né, pagando o imposto mensal, você não tem problema nenhum. Com isso, você vai ter seu CPF regular, você vai estar correto perante a Receita Federal e não tem o que se falar de você pagar multa, juros disso. Quais são as penalidades? Se você não entregar, não informar, passou 2 anos sem fazer, nunca caiu na malha fina,
Uma coisa que eu explico para os meus clientes é o seguinte: a Receita Federal tem até 5 anos para fiscalizar. Então começa daí. Quando ela fiscaliza é o seguinte, ela joga na malha fina, pendência do imposto de renda, ok? Quando você for fazer qualquer transação e for utilizar seu CPF, você vai estar com o CPF irregular. Aí você vai lá na Receita Federal e fala, então, tem algumas coisas que você não declarou. E aí nisso que você acaba pagando, ao invés de você pagar os 15%, esse valor vira 100%, tá? Então, eu prefiro pagar 15% do que pagar 100% do valor devido, entendeu? Então é por isso que, vendo toda essa movimentação, eu criei isso, né? Tô fazendo a live, tô tentando ajudar muitas pessoas. Já peguei alguns clientes para fazer isso mensal, entendeu? Para ajudar, porque tem gente que não consegue, não tem o conceito disso, claro, né? Não existe em lugar nenhum, claro, esse conceito que eu tô passando para vocês, entendeu? Deixa eu ver aqui qual é o valor mínimo. Então, o DARF, né, que é gerado no ganho de capital, você só pode pagar a partir de R$ 10. Menos do que isso você não pode pagar. Então, o valor para dar R$ 10 é 66,66. Né? Então, eu falo R$ 67 para arredondar. Então, a partir de R$ 67 de lucro, você já tributa 15%. Tá ok? Ah, Nildo, mas eu perdi muito dinheiro. Né? Então, como que eu organizo essas informações? Tá? Você vai gerar, né, vai baixar um relatório da Equioptio, vai separar saques e depósitos, mês a mês. Então, um mês, eu não saquei em janeiro, fevereiro, março, então você vai lá. Comecei a sacar em setembro. Setembro, né, que você investiu, você enviou lá para fora. Então, você vai pagar, você vai abatendo daquele saldo que você foi investindo, até chegar no mês em que superou o que você depositou. E aí, isso é considerado lucro, certo? Então, quando isso acontecer, você vai lá baixar o programa da Receita Federal chamado GCAP. Você vai preencher lá as informações do seu saque. Sim, eu já te respondo já, Matheus. Você vai pegar as informações dos seus saques. Ah, Nildo, mas foram vários meses. E lá tá pedindo cotação do dólar. Como que eu vou fazer isso? Você vai... A cotação do dólar, existe um link na Receita Federal e que tem todos a cotação do dólar por mês. No ganho de capital você lança por mês. Então você vai somar. Ah, e qual é a data? Você pode colocar o primeiro ou o dia 31. Fica a seu critério, porque isso não, como eu te falei, não tá... O próprio sistema do ganho de capital não está preparado para opções binárias, entendeu? Então a gente tem que fazer aquele jeitinho para que gere o DARF. Então você vai preencher, né? Você vai colocar a cotação do dólar e aí no campo, ao invés de você colocar em reais, você vai pegar o seu valor que você... eu vi R$ 2.000, né? Somando todos os meses deu R$ 2.000. Você vai pegar R$ 2.000, dividir pela cotação do dólar do mês, né? Que deu lucro. É esse não, que você depositou, né? O último depósito realmente tem que ser o último mês que você depositou. Você vai somar todos os meses. Na verdade, eu falei errado, deixa eu corrigir. O que você vai fazer? Eu utilizaria o último depósito, tá? De todos os meses, ou o valor do dólar maior, ou seja, eu faria uma média de janeiro a junho, um exemplo, tá? Que você não teve lucro. Você só depositou e nunca sacou. E a partir de julho, que você começou a ter lucro, o último depósito você considera a cotação dele. Ou você faz uma média ponderada. Nildo, o que é uma média ponderada? Você vai pegar os 6 meses, pegar todas as cotações dos últimos 6 meses, dividir por 6. E o valor que der, você coloca lá como cotação do dólar. Ou você utiliza a última cotação do dólar. Tá? Eu utilizaria a última cotação do dólar. Tá? Por que isso é importante? Porque o dólar tem a variação, né? E existe uma variação, né? Quando você está mandando dinheiro lá para a corretora, eles fazem uma câmbio, né? Tem a questão do dólar. Então, eles mandam para fora, então há uma diferença que eles têm que tributar, tá? Fazendo isso, você vai preencher a planilha não, você vai preencher a parte de alienação, que é a venda, ou seja, você
Tá vendendo dólar, transformando em reais, vai preencher a cotação de venda e vai colocar o campo. Você vai pegar o valor dividido pelo seu saque. Se você sacou 5 mil reais, você vai pegar 5 mil reais dividido pela cotação do dólar e vai preencher no campo lá do ganho de capital o valor em dólar. Na hora que você preencher, tem que dar os 5 mil reais, tá? É um pouco assim, confuso, são muitos detalhes, e é por isso que eu criei o passo a passo. Mas vamos deixar isso para o final, tá? Então eu vou falando mais das leis. Eu fiz um resumo aqui, tá? E aí eu já vou começar a responder as perguntas e tentar finalizar em até no máximo 40 minutos aí para não tomar o tempo de vocês. Como eu falei para vocês, opções binárias são operações baseadas em alta e baixa de um ativo de pares de moedas. Opções binárias não é regulamentada, mas é permitida aqui no Brasil. Não declarar e recolher imposto constitui crime de sonegação fiscal, tá? Você pode pagar multa pelo imposto devido a partir de 20%, né, chegando a 100%, tá? Os lucros recebidos, sacados, a gente fala de repatriar, quando você coloca o dinheiro na sua conta corrente, são oriundos de moeda estrangeira. Esses seus lucros, por ser considerados moedas estrangeiras, eles são apurados pelo ganho de capital em moeda estrangeira. Existia antes um específico para moeda estrangeira, mas a Receita Federal incluiu só no GCAP, que fica ganho de capital, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Quando você repatria todo o seu valor, você paga um imposto. E a alíquota é de 15%. As pessoas já perguntaram, Nildo, é sempre 15%? Não. Mas é 15% até 5 milhões. Eu ainda não vi nenhum trader que passou disso no mês, né? Agora, se tiver, vocês me escrevam aí e me falam que eu falo, esse cara é muito bom mesmo. O imposto é isento até o limite enviado, né? Então, como eu falei, se você enviou 100, se você enviou 1.000 e repassou 100, você vai efetuar o GCAP em cima do lucro. Mas você vai informar lá no programa R$ 1.000 que você enviou para fora, independente se for no mês ou nos meses passados, tá? Até o valor que teve lucro. Se você teve um lucro de 1.100, né? Você sacou R$ 1.000 e R$ 100, né? R$ 1.000 e R$ 100, você vai pagar o lucro sobre os R$ 100, porque os R$ 1.000 já era seu. Não faz sentido. Então, vamos lá. Apuração. Então vamos lá, eu estava falando entre diferença entre você pagar imposto e declarar. Preencher o ganho de capital mensalmente, tá? Você preenche mensal e depois você importa para a declaração de imposto de renda. Então você vai passar o ano inteiro preenchendo o ganho de capital, mês a mês, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Quando chegar em abril de 2021, o que você vai fazer? Você vai pegar, importar essas informações para sua declaração de imposto de renda, ela vai para tributação exclusiva, porque ela já foi recolhida, ela não vai tributar novamente, porque você já preencheu isso no ganho de capital, e vai ter suas outras aplicações que você vai ter que lançar lá, né? Se você tem um trabalho CLT, ou se você só faz isso, né? Ou tem outras aplicações de outras corretoras nacionais, B3, Bolsa de Valores, você vai lançar lá, tá? Nildo, qual é o código do DARF? O código do DARF para opções binárias, né, de imposto de renda, de ganho de capital em moeda estrangeira, é o DARF 8523. E quando que eu pago ele? Então vamos lá, eu estava falando sobre o lucro, né, então vou dar um outro exemplo aqui. Março eu tive 1.100 de lucro, tá? Meu lucro mesmo. Eu investi lá 500 e tive lucro aí de 1.100, tá? Fiz lá a compensação, tenho 1.100 para pagar, vou tributar os 15%, gerou o DARF. Quando que eu vou pagar esse DARF? Você vai pagar no último dia útil do mês subsequente, ou seja, no mês seguinte. Então eu vou pagar no dia 30 de abril, né? Tudo que aconteceu em março, tá? Então, por isso que é importante você ter uma planilha com todos os seus saques, todos os seus depósitos, mês a mês, e acompanhar que todo o valor investido, se ele já ultrapassou o que você já investiu de saque, tá ok? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma pergunta aqui. Valeu, MV Fernandes. Então, eu não sei, o BP Matheus. A isenção eu falei no começo do vídeo, tá? Eu falei que a gente não considera porque a lei não fica clara
para referente a opções binárias. E as opções binárias, ela é considerada day trader. E day trader, ela não tem isenção, você tributa direto na fonte, principalmente aqui no Brasil. Então, por fazer analogia à moeda estrangeira, a gente não utiliza os 35 mil, por não ter previsão legal e por ser day trader, tá? Eu expliquei sobre se você paga mensal ou não. Você paga o imposto mensal e declara anual, tá? Quando você salário, tem que declarar o IR, né? Não é que você tem que declarar o IR. Você vai baixar o programa do ganho de capital e aí você vai gerar um imposto. Você vai fazer isso mês a mês e aí no ano vem você vai importar as coisas que você fez mês a mês para declaração de imposto lá no campo certinho. Na hora que você importar, ele já vai para o campo certinho, tá? Qual que é a base, Nildo, que você tem de lei? Tá? Então vamos lá, se vocês quiserem anotar, é a Instrução Normativa da Receita Federal, né, que é SRF 118/2000, tá? Você pode pegar por lá. Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa para falar para vocês e vou responder nas perguntas de vocês. Isso tudo aqui tá no passo a passo, porque eram coisas que as pessoas iam me perguntando, então eu fui criando, tá? O programa da Receita Federal você baixa, né, que é a DIRPF, DIRPF, né, que é a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, você baixa no site da Receita Federal, tá? Aqui eu falo um pouco sobre as leis, deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu voltar aqui. Alguém tem uma pergunta? Eu já respondi. Você paga mensal imposto de renda. Tá. Eu queria falar sobre só os links que eu tenho aqui. Vamos lá. O programa GCAP você baixa pela Receita Federal. Uma das dúvidas que as pessoas têm. Deixa eu ver aqui. Existe o pergunta. É esse aqui que eu queria. Perguntas e respostas, Imposto de Renda 2020. Você vai colocar isso no Google, tá? Perguntas e respostas, Imposto de Renda 2020. Do jeito que eu estou falando aqui. Ele vai te dar um site da Receita Federal em que você vai poder baixar. Então você vai anotar aí quais as perguntas que você tem que consultar. Então a pergunta número 001, a pergunta número 118, a pergunta 543, 544, 545, 601, 605, 631, 654 e 656. Esses números que eu falei para vocês são as perguntas e respostas referente a imposto de renda para opções binárias para ganhos de capital em moeda estrangeira. Então, se você tiver dúvida do que eu estou falando aqui na live, né, aqui no YouTube e no Instagram, vá em perguntas e respostas e procure essas perguntas, né, que vai ter as respostas que eu te falei agora, a sequência numeral, que vai sanar as suas dúvidas. A lei também está no site da Receita Federal, você pode colocar INSRF 118/2000, tá? Que fala sobre opções binárias, tá? E aí tem outros assuntos, né? Tem questões de... tem a Invest, também fala sobre imposto de renda, opções binárias, Forex. Tem diversos sites aqui, né? E você pode procurar no YouTube, eu faço esse desafio para vocês aí. Coloca assim, imposto de renda, opções binárias. Só isso, no YouTube. Você vai ver diversas pessoas. Aí você vai ver um vídeo meu, um vídeo que eu fiz no canal do Luan. E outras pessoas, tem até um outro contador, se eu não me engano, o nome dele é Valdeci. Que eu conversei com ele também, porque eu tirei algumas dúvidas com ele que eu tinha. E o restante, de verdade, gente, não tô aqui pra falar não, mas não fazem conforme as coisas que eu tô falando aqui, tá? Tirando o Valdeci, os outros não fazem, tá? E não existe nada, né, conforme o que eu tô passando aqui. Nildo, preciso de um contador para fazer ou posso fazer sozinho? Essa é uma grande questão. Se você
entende de imposto de renda, sabe buscar as informações e você vai conseguir preencher a sua declaração de imposto de renda. Você vai conseguir preencher a sua declaração de... Peraí. Você vai conseguir preencher o GCAP e a sua declaração de imposto de renda. Tá. O meu serviço, eu já falo no final para vocês. Você cobra um valor fixo, também falo para vocês daqui a pouco. Como paga o DARF? Você paga pelo banco, normal. Você preenche lá, tem um campo lá, DARFs, impostos. Você preenche lá. Tem que tomar cuidado com o preenchimento do DARF, porque é o seguinte, ele não sai com código de barras, tá? Existe um programa chamado Cical, que você pode preencher da mesma forma que está lá, e aí ele gera com código de barras, aí é mais fácil para você preencher. Mas você tem que preencher conforme estão os campos lá que sai o DARF, tá? No banco, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. A isenção eu já falei. Do meu material eu já falo agora no final. O valor mínimo também eu já falei, que é R$ 67,00. Você paga imposto mensal e declara anual. O valor já falei. Todo lucro? Não entendi, Vinícius. Todo lucro. Ah, tá. Vamos falar o seguinte, ó. O que acontece? Nas opções binárias, existem momentos que você ganha e perde, tá? Você só vai declarar o que você sacou, tá? O que você perdeu lá dentro da corretora, você perdeu, tá? Então, se você tinha uma banca de 1.000 e perdeu os 1.000, você perdeu lá. Na questão de repatriação, você pode utilizar esses R$ 1.000 que você investiu, e aí, quando você tiver lucro, você pode declarar, tá? Mas não tem essa compensação, igual tem o Day Trader aqui no Brasil, tá? Não abate imposto. A partir de quanto paga? Já falei, R$ 67,00. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu estou num prejuízo de 4.000 e ainda não estou sacando. Então, vai anotando seu prejuízo aí. Espero que você comece a ter lucro. Assiste aí o canal do Luan. Luan Kilslis. Deixa eu ver aqui. Já falei, né? Como declara as opções binárias. Opções binárias eu estou com dúvida para emitir para receita. Também já expliquei. Vou tentar salvar, tá? A live. É a primeira que eu faço no canal. Não sei nem como que ele vai salvar, tá? Como eu tenho poucos inscritos, o YouTube não liberou para mim fazer ao vivo. Só o Instagram. Então eu vou subir esse vídeo, vai estar no YouTube, o link vai estar na biografia, tá? Eu acho que é isso. Tem mais alguém que está com dúvida? Aproveite aí que eu já respondo. Deixa eu ver aqui. Se eu transferir para a Netle e vender para uma empresa de câmbio, ela vai depositar na minha conta. Então, por isso que assim, as pessoas fazem esse tipo de operação, né? Qual que é a minha sugestão? Você declarar o que você sacou da corretora, entendeu? Agora, se nessa transação da Neteller para sua conta pessoa física, você tiver lucro mais do que você teve na Equioption, você declara um valor maior, tá? Se eu repatriar a cada 2 meses, pago só o mês que repatriar? Isso, você só paga quando você repatriar. Sacou da corretora, você paga, se tiver lucro. Já vou falar sobre o meu serviço. Existem 2 modalidades. Pode me falar do valor do seu serviço? Posso. Ah, tá bom, vou falar, Jonathan. É o seguinte, para fazer mensalmente, tem muita gente que não tem esse conhecimento, não tem como fazer, não tem a expertise, não quer nem saber, não quer tempo, né? A única coisa que é mandar os relatórios e pronto, e ter o DARF para pagar. Eu cobro mensal R$ 150,00, tá? Eu criei o passo a passo, tá? Esse passo a passo, ele demonstra campo a campo, tudo isso que eu falei aqui, ele tem em PDF e videoaulas, tá? Além disso, tem o meu grupo de WhatsApp, que eu esclareço algumas dúvidas, ou, né, no particular, a pessoa falar comigo,
tá? Se não quiser expor lá, porque às vezes tem informações pessoais, então a pessoa me chama no particular. Então quem adquire o passo a passo tem esse contato comigo. Nildo, quem adquire o passo a passo tem que pagar mensal para você? Não, você já pagou. Eu vou dar o auxílio no imposto de renda ou 2020 agora ou 2021. E vou dar auxílio no que se refere ao preenchimento do passo a passo, tá? Até a pessoa sanar a dúvida dela, tá? Mas eu acredito que meu passo a passo está tão completo que você não vai quase nem me perguntar. E aí eu cobro isso. Por quê? Isso falando de opções binárias gerando imposto mensal. Como que faz para fazer a declaração de imposto de renda? Então, assim, tem muitos traders que não só opera com opções binárias. Ele tem a criptomoeda, tem B3, faz day trade aqui. Então, cada caso existe um valor, né? Porque existe um trabalho a ser feito, né? Que day trade aqui tem que gerar guia mensal, igual o day trade lá fora, que também tem que gerar guia mensal. Então é isso, gente. Para cada caso, na questão de imposto de renda, eu cobro o valor conforme o volume de serviço, né? Conforme a movimentação, tá? O valor do passo a passo, eu criei ele, né? Eu lancei ele dia 16 de março, tá? Devido ao coronavírus, eu posterguei até agora, dia 21 de abril, tá? Ele está no valor de R$247. Eu vou ver se eu consigo postergar mais um pouco, porque tem muita gente que começou a ficar sem dinheiro. Apesar que os traders que estão com consistência e estão ganhando dinheiro, né, vão conseguir pagar isso com olhos fechados. Mas tem aquele que está aprendendo, que está querendo ter noção. É uma coisa muito clara, eu não vou vender uma coisa para vocês, ou vender, né, fica muito pesado, mas eu não vou passar uma coisa para vocês que você não vai utilizar agora. Então, quando a pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, eu falo, você já está tendo consistência? Você já está tendo? Não. Igual hoje entrou em contato um cara que está ganhando R$1.000 por dia. Então ele já está tendo uma consistência, entendeu? Ah, Nildo, mas você disse que tem que declarar a partir de R$67. Vamos lá. Gerar o imposto mensal e declara anualmente. Qual é a minha sugestão para vocês que estão ainda com pouca consistência, né? Não ficar sacando, porque isso vai te gerar muito mais trabalho, entendeu? Então, saca uma vez no mês, entendeu? Faça o seu gerenciamento. Olha eu entrando aí no day trader aí de opções binárias. Mas monta um gerenciamento em que você possa sacar um volume maior, tá? Um volume que você já tenha, que você possa repatriar o seu valor, né? Que você investiu. Teve gente que entrou em contato comigo, eu tô com 4.000 negativo, entendeu? Então, não tem nem o que se falar. Assim que a minha sugestão, monta a planilha de saques e depósitos, tá? Depois que você sacar, depois que você começar a ter lucros, aí sim você entra em contato comigo ou você pega e adquire o passo a passo, tá? Mas se você não está tendo lucro, não está tendo, você só está perdendo, assiste os meus vídeos. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube, tá dando 43 minutos, eu vou tentar subir ele, eu espero que dê certo, tá? Eu assisto esses vídeos, me siga que eu sempre vou estar falando sobre impostos de renda e opções binárias e vou estar ajudando vocês aí, tá? O valor é R$ 247,50, tá? Mas a partir do dia 21 eu vou tentar estender, mas o valor dele é R$ 447,50. Mas até o dia 21 eu dei um desconto aí por causa do coronavírus. Pela assessoria, pelo tempo que eu tenho de dedicação com cada pessoa, por isso que ele tem esse valor, tá? Vocês têm que ajudar o contador também. Vocês aí que estão acabando com a corretora Equiopt, tá? Bom, gente, eu espero ter respondido todos, tá? Eu agradeço a atenção mesmo de vocês, estou muito feliz aí que muitas pessoas aí interagiram, estou muito feliz mesmo. Você que está no YouTube, que está vendo, se inscreva no canal, na descrição do vídeo aqui embaixo vai ter um link. Você clica nesse link aqui, é linktree/nnconsult.sp. Tem todas as informações, tem um vídeo falando sobre o que a gente está falando aqui agora. Tem já o link para você adquirir com desconto nesse link que eu acabei de passar.
Então você que está no YouTube, se você tiver problema com o meu link, entre em contato comigo no WhatsApp que eu mando um outro link. Existem alguns cartões que não dá para parcelar, né? O PagSeguro nem o Mercado Pago que eu utilizo para parcelamento, ele não funciona, então às vezes eu tenho que gerar o boleto para pagamento à vista. Se isso acontecer, fala comigo que a gente negocia. Tá bom, gente? Muito obrigado. Me siga aí, compartilhe esse vídeo aí para os seus grupos de WhatsApp. Fala, ó, siga o Nildo lá no Instagram e no YouTube. É o cara que tá ajudando aí o pessoal a não cair na malha fina, não ser penalizado, não ter o CPF bloqueado. Tá bom, minha gente? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu respondi todo mundo. Bom, se eu não respondi, manda uma direct aí pra mim que eu respondo pra vocês, tá bom? Você deixa um comentário aí no Instagram.